Vamos lá, galera. Hoje é Flamengo e São Paulo aí. Partida importante para o Flamengo permanecer aí na briga pelo título. Não pode vacilar. E vamos ver que a galera do Troca de Passe aqui estão falando sobre essa partida do Flamengo. Será que tem a escalação do Flamengo aí? Se inscreva, deixe seu like. É um prazer ter você com a gente todos os dias. Muito obrigado a todos que comparecem e colam aqui no canal todos os dias. Vamos aqui acompanhar. Rodada do Campeonato Brasileiro tá passando rápido, hein? É que a gente ainda tem jogos perdidos por aí e ainda teremos mais pra frente. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos começar a falar sobre os jogos de amanhã. Por exemplo, tem Flamengo e São Paulo. É isso aí. O Marcelo Currege traz detalhes do Flamengo pra gente. Fala, Currege! Olá, o Flamengo treinou na manhã dessa terça-feira pela última vez aqui no Ninho do Urubu, antes de um jogo muito importante contra o São Paulo amanhã na Vila Belmiro, nessa perseguição do Flamengo ao líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras. E, a princípio, o time teria 5 desfalques por questões médicas para esse jogo. Mas, no ônibus que deixou o Ninho do Urubu rumo ao aeroporto Santos Dumont, levando a delegação para o estado de São Paulo, apareceram 2 surpresas confirmadas na lista de relacionados. 2 jogadores que estavam entre os 5 entregues para o departamento médico. O Everton Cebolinha e o Carrascal. O Cebolinha não atua desde a vitória sobre o Botafogo no estádio Newton Santos por causa de uma lesão muscular no anterior da coxa esquerda, ali na inserção com o quadril. Ele vinha se recuperando bem, a previsão era de voltar no domingo contra o Santos no Maracanã, mas ele adiantou essa recuperação e foi relacionado para o jogo contra o São Paulo. Já o Carrascal tomou uma pancada na vitória por 3-0 sobre o Sport sábado no Maracanã. Ainda no primeiro tempo, foi constatado um edema ósseo na costela. O jogador, a princípio, demoraria mais para voltar, mas já foi relacionado para essa partida. Apesar da presença dos 2 nessa lista de relacionados, é difícil imaginar Carrascal ou Cebolinha como titulares contra o São Paulo. O trio de ataque deve ter Samuel Lino, Gonçalo Plata e Luiz Araújo. O Pedro está com a fratura no antebraço direito, é trabalhado para a final da Libertadores contra o Palmeiras no dia 29 de novembro e o reserva imediato dele é o Bruno Henrique. Mas o BH tomou o 3º cartão amarelo contra o Sport no último sábado e está suspenso. Por falar nele, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva remarcou a data do julgamento do Bruno Henrique no pleno, segunda instância do tribunal, por causa da suspeita de envolvimento naquele esquema de manipulação de apostas esportivas em 2023. O julgamento vai ser na próxima segunda-feira, dia 10 de novembro. Lembrando que o Bruno Henrique, na primeira instância, tomou 12 jogos de punição, mas tem jogado por causa de um efeito suspensivo conseguido pelo Departamento Jurídico do Flamengo. É isso, gente. Um abraço. Valeu, Currege. Que bom que pelo menos tem data definida agora, né? Saberemos se ele será absolvido ou se será punido. Sobre escalação, são alguns problemas. Ainda assim, nada que vai deixar o Flamengo menos forte, né? Porque o Flamengo tem uma escalação, a gente vai olhar o campinho aqui com o provável time, né? E vocês vão ver que é um time bastante forte para esse jogo contra o São Paulo no Morumbi. Rossi no gol, a dúvida entre Varela e Emerson Royal na direita, Danilo convocado para a seleção brasileira, Léo Pereira e Alexandre, mais um que foi chamado pelo Ancelotti. Meio campo com o De La Cruz ganhando sequência, né? Depois do grande jogo que fez na última rodada, Pulgar e Arrascaeta, Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino ou Carrascal. Dá pra jogar, né, com esse time? Eu acho que dá pra competir. A dúvida, na verdade, assim, em relação à escalação, acho que a principal dúvida é a situação do Carrascal. Se ele tá pronto para um jogo inteiro, se tem... É um edema ósseo, não é algo que afete, por exemplo... Mas a costela, né? Contato ali costela, pode atrapalhar, doer, né? Mas não é uma questão assim, ele pode poucos minutos, não acredito que seja isso, né? Não é uma questão de capacidade física. O quanto ele o risco à vontade. E o risco de um novo contato no local. Então, essa é a grande dúvida, porque ele poderia querer, o Felipe Luiz poderia querer um time com um pouco mais de controle, né? Num jogo fora, contra o São Paulo, e aí ter o Carrascal partindo de uma das pontas, e aí podendo ter o Luiz Araújo ou o Samuel Lino de acordo com o lado que ele usasse o Carrascal no time. Esse é o grande mistério para mim. O restante eu acho que é o time que a gente está imaginando mesmo, com o Pulgar, com o De La Cruz, a Arrascaeta, o Plata provavelmente partindo do centro do ataque, como fez no último jogo, e aí esses 3 outros atacantes por 2 vagas. Do lado do São Paulo, a gente tem a notícia aí de que o Cédric voltou a treinar, né? Deve ser novidade para o jogo contra o Flamengo, teve uma fratura no dedo
e fica à disposição para esse jogo contra o Flamengo, né? A gente tem aí o provável time do São Paulo, né? A provável escalação para esse jogo. O Crespo que deve estar feliz com o que o São Paulo apresentou no último jogo contra o Vasco. Foi um bom jogo, né? Perto do que o São Paulo vinha apresentando, né? Teve a vitória no Morumbi contra o Bahia, né? E depois uma nova vitória contra o Vasco em São Januário. Rafael no gol, aí os 3 zagueiros, Ferrarese ou Tolói também voltando, né? Arboleda e Sabino, fez bom jogo o Sabino também, o Arboleda contra o Vasco. Aí o Cédric ou Mike na direita, Patrick ou Mailton na esquerda, com Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio no meio campo. Tem a volta do Luciano, né, que também não jogou em São Januário, ao lado do Lucas. Esse é o provável São Paulo para tentar parar o Flamengo no Morumbi. Linha de os 3 zagueiros, trio de meio a dupla de ataque. Não é igual ao do jogo com o Vasco, porque tem o Luciano de volta, é novidade. Agora o bom, né, Alex, para o São Paulo é se conseguir repetir o bom desempenho que teve lá em São Januário, né? Contra o Vasco jogou bom, jogou bem. É tipo de jogo, às vezes, que você consegue se programar bem e encaixa, né? Do jeito que o São Paulo conseguiu se encaixar no Vasco. Só que você volta a jogar em casa, que não vai ser no Morumbis, né? Vai ser na Vila. Isso é um problema que... Eu falei Morumbis, não, né? Não, acho que não. É um fato que parece que você vai... O mando não é seu, você não pertence àquele lugar igual, né? Vai ter a maioria da torcida, né? Embora 90% da torcida será sua. É isso daí. Mas aí resta ver nesse time, nesse momento dessa dúvida, qual São Paulo que de repente vem pro jogo para poder confrontar com esse Flamengo. Só que tem voltas importantes, o Cédric fazia tempo que não estava, apesar que lateral esquerda você vê que pode ser que o Mailton jogue pro lado de lá, ou o Patrick. E aí fica nessa dependência que tipo de jogo, que nível que esse São Paulo vai vir para a gente poder ter ideia. Eu quero que vocês me expliquem uma coisa. Como é que o Ferreira não joga nesse time? Não, eu não consigo. Porque, para mim, de novo, ele é o melhor jogador do São Paulo. E as entradas dele reforçam essa situação. Sempre que ele entra, o São Paulo melhora. Ele cria situações. Concordo. Né, com o drible, com a velocidade, finaliza, dá um passe para gol. Foi assim também de novo contra o Vasco. Por que o Ferreira não joga? Qual é o problema que o Ferreira tem que faz dele um reserva eterno? Eu faço essa mesma pergunta. Eu não sei, realmente eu tenho dificuldade de entender. Assim. Para mim, o que a gente vê no campo sugere ele ter mais minutos de jogo e mais escalações na formação inicial do que ele tem tido. Consegue ter uma explicação, Alex? Você imagina qual seja o motivo? Se é que você concorda que o Ferreira não mereça jogar como titular. É duro se falar em teimosia, de certa forma é uma teimosia. Às vezes a gente é teimoso naquela ideia que a gente tem, mas poxa vida, a maior parte do ano de benefício, enfim, as cabeças elas são diferentes, mas é muito estranho, né? Pra gente falar, eu acho que de uma maneira mais controlada, assim, imagina na cabeça do Ferreirinha. É isso. Um grande duelo amanhã, o Crespo, na volta ao São Paulo, ele traz de volta com ele uma característica do jogo dele, que é a marcação individual, né? Que é algo marcante do São Paulo. O Flamengo, ao longo do campeonato, alternou momentos em que ele manipulou muito bem esse tipo de marcação e outros que ele teve dificuldades, né? E dentro do jogo também, contra o Palmeiras, ele cria o primeiro gol a partir de manipular muito bem a marcação individual, mas em boa parte do primeiro tempo, ele sofre um pouco com esses duelos. Vai depender muito da atuação dos zagueiros, dos defensores e dos 2 volantes para o Flamengo conseguir fazer esse jogo fluir e como o São Paulo vai conseguir não se permitir ser muito tirado de lugar pelo Flamengo na manipulação dessa marcação individual. Os zagueiros do Flamengo vão quebrar muito a bola amanhã. Bom, tem esse debate. Não. Folha Sports, rodada do Brasileirão quente neste meio de semana, tem seleção, tem luta pela ponta. Marcela, Rafael, simbora que o programa tem bastante coisa pra gente falar. Tudo bem? Boa noite. Fala, Mota, tudo bem? Boa noite para você. Que alegria estarmos aqui no nosso Sport Center. É a primeira vez que eu estou no Sport Center com a nova vinheta dos 25 anos. Lindíssima. Muito bonita, realmente, e emocionante. Vamos falar de... O Flamengo tem que vencer, vai vencer. Tranquilidade, mano. Fazer uma boa partida. O Flamengo ultimamente tá vencendo, mas não tá dando aquela convicção, não. Hoje vencendo, né, assume a liderança momentaneamente, dá aquela moral pro time de novo. E o Palmeiras joga amanhã, né? Torcer pro Neymar, tá naqueles dias lá, dias de Neymar. Né? E muito de Campeonato Brasileiro, além de Seleção Brasileira. O nosso primeiro assunto é de um jogo da 32ª rodada. Tem São Paulo jogando contra o Flamengo e a partida vai ser lá na Vila Belmiro. Tem confusão, então, na área.
São Paulo e Flamengo, nesta quarta-feira, será jogado na Vila Belmiro. Isso mesmo. O estádio do Santos, que tem capacidade reduzidíssima se comparado ao Morumbis, abrigará uma partida pra lá de decisiva. A transferência de local é devido a uma série de shows que o time paulista negociou para este mesmo seu estádio. O dinheiro vindo desta ação é importantíssimo para o São Paulo, mas a compensação financeira traz perdas técnicas. E o Flamengo, que briga pelo título, também não gostou nada desta mudança. Acredito que o São Paulo esteja mais confortável na Vila que nós, né? Eles jogam mais lá do que a gente. Faz muita diferença quem tem a maioria da torcida ou a torcida que canta mais, né? Isso mas claro que não é a mesma coisa para o São Paulo jogar como jogar no Morumbi. Com certeza muda, é diferente. No Morumbis, vindo de 2 vitórias seguidas e brigando por vaga na Libertadores, o público poderia chegar a 50 mil pessoas. E o torcedor adversário teria uma área de 3.600 lugares. Na Vila Belmiro, a carga de ingressos máxima é de 15 mil torcedores. E a torcida do Flamengo terá direito a pouco menos de 500 lugares no jogo desta quarta-feira. Por questão de estrutura física e também segurança, este número não chega nem aos 5% previstos pelo regulamento do Campeonato Brasileiro para o torcedor visitante. No Morumbis, neste ano, os números são bons. Em 27 jogos, o São Paulo teve 15 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, com um total de 62,96% de aproveitamento. O time de Crespo terá que se adaptar a uma nova realidade. Vamos a ver. Não sei. Aqui, você sabe que adaptação é a palavra perfeita para São Paulo. Tem que adaptar a todas as coisas que acontecem. Então, vamos a ver como Na Vila Belmiro, o tricolor perdeu para o Santos nas 2 vezes que atuou neste ano. E o jogo contra o Flamengo não será o único na Baixada. Sábado contra o Red Bull Bragantino e posteriormente diante do Juventude, o Morumbi seguirá ausente. Na penúltima rodada, dia 13 de dezembro, frente ao Inter, há uma pequena possibilidade de o jogo voltar para o lugar que o torcedor mais deseja e que tem criado uma situação de críticas à atuação da diretoria tricolor. Equilíbrio constante, últimos 20 confrontos entre São Paulo e Flamengo. 7 triunfos tricolores, 5 empates, 8 vitórias rubro-negras. Muito bem, vamos começar o nosso Sport Center ao lado dos nossos comentaristas, André Kfouri, Gustavo Zupac. Então temos um time completo hoje Todo para mundo aqui, a nossa alegria. Isso é 2 horas de programa, viu, André? Isso é uma raridade, é uma realidade e uma raridade. Primeiro, um programa completo de 2 horas. Depois, no horário original, às 20, né? Check. E aí a última casinha é ticada com a presença de todos aqui no estúdio hoje, nessa terça-feira de noite. Muito obrigado. 3 cheques ali, 25 anos. Eu ainda estou um pouco encantada, tá, minha gente? Com todos os 25 anos, com toda a nossa roupagem de 25 anos do Sport Center. Mas vamos começar este programa falando então de Campeonato Brasileiro. Temos São Paulo e Flamengo jogando na Vila Belmiro. Aí a confusão está completa, André Kfouri. Como é que você vê essa mudança de Morumbis para Vila? Eu acho mais grave, assim, não pelo fato de ser esse jogo, mas pelo fato do São Paulo abandonar o seu estádio, a sua casa no trecho final do campeonato, no trecho final da temporada, com o clube com objetivos, ou pelo menos o clube deveria pensar melhor nos seus objetivos. A gente vê um contraste aí entre aquilo que a gente percebe dos jogadores, da comissão técnica e o que a gente nota também do andar de cima, né? Os bastidores, os gabinetes do São Paulo em todas as áreas, né? em todos os aspectos. Então, o São Paulo se transformou recentemente num clube muito diferente do que ele sempre foi, até muito diferente dos outros. É uma originalidade que não dá para dizer se é boa ou se é ruim. Por exemplo, vencimentos dos jogadores estão atrasados, mas de uma hora para outra surge dinheiro para pagar um prêmio.
Isso tem acontecido no São Paulo. Essas coisas têm sido tratadas como se fossem normais. E no trecho final da temporada, o time não ter mais o Morumbi, embora, né, isso aconteça em outros clubes, com outros estádios, que também oferecem a possibilidade de espetáculos não de futebol nas suas dependências, é muito ruim para quem deveria pensar, acima de tudo, nos objetivos do time. Esse jogo, especificamente com o Flamengo, é um jogo dificílimo, seria ótimo que o São Paulo pudesse jogar na sua casa. Esse tipo de coisa mexe com o equilíbrio de forças do campeonato. A venda de mando, que é uma coisa diferente dessa aí e pior, mas mexe com o equilíbrio de forças do campeonato. E o Flamengo é um candidato ao troféu. Se não é a melhor equipe do Brasil, é a segunda melhor nesse momento, nesse ranking semanal que a gente sempre faz por aqui. São Paulo deveria ter pensado de uma maneira mais inteligente, mais estratégica e colocando em prioridade aquilo que é o objetivo esportivo do seu time de futebol. Pois é, uma série de shows que vai acontecer lá no Morumbi no mês de novembro. Ainda existe a possibilidade, pelo menos teve um pedido, para que a organização do último show que vai acontecer no mês de novembro no Morumbi, para que entregue o mais rápido possível que ainda dê para o São Paulo jogar lá. Qual é esse show, você sabe? Oasis. Mas o último é dia 23, né? Então, é isso. Então, do Oasis, né? Você vai, André? Eu não perderia em nenhuma hipótese um show do Oasis depois que... Dizem que o Pep Guardiola estará por lá. Parece que ele está acompanhando. Não, ele está sempre no palco. Tem uma cartolina do Pep Guardiola ao lado da bateria. Dá uma pesquisada. É um tamanho até maior do que ele, porque os irmãos... Eles são muito fãs e amigos do Guardiola. É justo mesmo. Eles são amigos entre eles. Isso tá querendo demais também. Pois é, mas ele tá do lado de quem, né? Tem isso também. O Pep Guardiola é mais amigo de quem? Dos dois, de qual que ele gosta mais. Ok, voltando, então, existe essa possibilidade do São Paulo ainda jogar este ano no Morumbi. Depende do show que vai acontecer lá, da retirada do palco, então, do show que o André Kfouri não vai perder. Ô, Zupa, como é que você vê tudo isso e essa saída do Morumbi num momento tão importante? É um acúmulo de coisas, né? Diferentemente do Palmeiras, que não tem a ingerência sobre a agenda do estádio, quem tem é a construtora, o São Paulo tem, o estádio é dele. Mas, diferentemente do Palmeiras, que é um clube estável financeiramente e que, se pudesse, talvez manejasse melhor aqui e ali os shows que, porventura, vira e mexe e tira o Palmeiras do Allianz, o São Paulo precisa muito desse dinheiro. Então, aquele cobertor curto, né? O ideal, claro, é sempre privilegiar o aspecto esportivo, mas quando você é um clube deficitário como o São Paulo e o estádio vira uma fonte de renda, em determinado momento você cede. Assim como o ideal para o São Paulo era não ter que rifar a categoria de base como ele rifou este ano e como ele pretende até fazer o negócio com o Grego, com o Marinaccio, o ideal era isso não acontecer. Mas dada a situação crítica do São Paulo, que não caiu de paraquedas, o clube foi colocado nesta situação, o clube em alguns momentos se vê obrigado a deixar em segundo plano o aspecto esportivo. Não é o ideal, mas acontece. E aí, nesse caso específico, eu até acho que o fato de São Paulo não jogar mais no Morumbi este ano, a culpa é menor do São Paulo, porque a ideia original era sacrificar algumas datas, não todas, mas quando a CBF inverteu a Copa do Brasil com o Campeonato Brasileiro e povoou o calendário de novembro, aí tirou o São Paulo de vez do Morumbi no Campeonato Brasileiro. Mas tudo isso é porque a premissa básica o São Paulo está desesperado por esse dinheiro. E aí você acaba sacrificando tudo que não deveria ser sacrificado. É bom para os tricolores e os rubro-negros, os 500 da Baixada, porque eles estão lá. É estranho ver um São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro, né? A Vila é um tremendo estádio legal, é um palco mítico do futebol mundial, mas não é um lugar de um São Paulo e Flamengo, é um corpo estranho ali dentro, né, para um São Paulo e Flamengo, mas assim são as coisas e o São Paulo vai ser mandante pero no mútil, né? Vai jogar em casa, mas não na sua casa, e para o Flamengo, que já teria ótimas condições de pontuar no Morumbi, acho que as condições ficam ainda mais favoráveis para pontuar na Vila Belmiro. André, a gente viu a tela, existe equilíbrio recente entre as duas equipes, decidiram inclusive a... Então é isso aí, manos. Hoje, Flamengo aí entrar com o melhor time que puder, né? Claro, tem alguns jogadores aí que estão lesionados, estão suspensos, estão podendo voltar agora. Mas eu acredito que o Flamengo possa vencer o São Paulo sim hoje. Espero que o São Paulo também não faça força para vencer, né? Vai querer que o São Paulo, que o Palmeiras aí, um dos rivais, seja campeão? Vamos lá, São Paulão. Faz aquela força toda aí não, hein?
Tamo junto, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like, saudações e até o próximo vídeo.